Quando o velho José Benedito recebeu o diagnóstico do médico naquela tarde chuvosa de março, suas primeiras palavras não foram de desespero ou revolta. Aos 73 anos, depois de uma vida inteira trabalhando na roça e criando 8 filhos, ele simplesmente olhou pela janela do consultório e murmurou: Doutor, quanto tempo o senhor acha que me resta? A resposta, talvez 6 meses, no máximo 1 ano, foi recebida com uma serenidade que impressionou até mesmo o médico experiente. No caminho de volta para casa, sentado no banco do ônibus que balançava pelas estradas de terra do interior de Minas Gerais, José Benedito não pensava na morte que se aproximava. Seus pensamentos voavam para muito além daquelas montanhas, para muito além deste mundo. Ele pensava no céu, naquela pátria celestial que sempre fora mais real para ele do que qualquer lugar na terra. Desde criança, criado pelos avós numa fazenda onde a Bíblia era lida todas as noites à luz do lampião, José Benedito havia aprendido uma verdade que moldou toda a sua existência: este mundo é apenas uma passagem, um lugar temporário onde somos peregrinos a caminho da verdadeira casa. Sua avó, Dona Conceição, costumava dizer enquanto balançava na cadeira de balanço do alpendre: meu neto, nunca se apegue demais às coisas daqui de baixo. Nosso tesouro está guardado lá em cima, onde nem ladrão rouba nem traça consome. Essas palavras, gravadas em seu coração de menino, haviam se tornado o fundamento sobre o qual construíra toda a sua vida. Não que José Benedito fosse um homem alheio às responsabilidades terrenas. Pelo contrário, trabalhou duro a vida toda, sustentou sua família com dignidade, participou ativamente da comunidade, foi um cidadão íntegro e respeitado. Mas tudo isso ele fazia com uma perspectiva diferente, com os olhos fixos em uma realidade maior que transcendia as preocupações imediatas deste mundo. Agora, diante da proximidade do fim de sua jornada terrena, essa perspectiva celestial se tornava ainda mais preciosa. Enquanto o ônibus seguia seu caminho, José Benedito sorriu ao lembrar das palavras do apóstolo Paulo: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Finalmente compreenderia plenamente o significado dessa declaração. Chegando em casa, encontrou sua esposa, Dona Maria das Graças, preparando o jantar como fazia há 45 anos de casamento. Ela percebeu imediatamente que algo havia mudado no semblante do marido. Não era tristeza ou medo, mas uma espécie de paz profunda, como se ele acabasse de receber uma boa notícia em vez de uma sentença de morte. Graças, disse ele, usando o apelido carinhoso que lhe dava desde o namoro, preciso conversar com você. Sentaram-se na pequena sala, onde tantas decisões importantes da família haviam sido tomadas ao longo dos anos. Com palavras simples mas carregadas de amor, José Benedito compartilhou o diagnóstico do médico. Viu os olhos da esposa se encherem de lágrimas, mas também notou algo mais: a mesma serenidade que sentia em seu próprio coração refletida no olhar dela. Você não está com medo? Perguntou Maria das Graças, segurando firmemente as mãos calejadas do marido. Medo? Respondeu José Benedito com um sorriso gentil. Graças, há 40 anos que me preparo para este momento. Toda vez que lemos as Escrituras juntos, toda vez que oramos, toda vez que escolhemos perdoar em vez de guardar rancor, toda vez que ajudamos um necessitado, estávamos nos preparando para ir para casa. A nossa verdadeira casa. Essa conversa marcou o início dos meses mais extraordinários na vida da família de José Benedito. Longe de ser um período sombrio de lamentações, tornou-se um tempo de celebração antecipada, de preparação alegre para a grande reunião que se aproximava. O patriarca da família transformou seu processo de partida numa lição viva sobre como é bela a vida de quem sempre manteve os olhos fixos na eternidade. A primeira mudança perceptível foi na forma como José Benedito passou a falar sobre o futuro. Em vez de lamentar os projetos que não veria concluídos ou as netas que não veria crescer, ele falava com entusiasmo sobre os entes queridos que logo reencontraria. Vou rever meus pais, dizia com os olhos brilhando, e minha avó Conceição, que me ensinou sobre o céu. E Jesus. Finalmente verei Jesus face a face. Sua alegria era contagiante. Os filhos, que inicialmente chegaram à casa paterna pesarosos e preocupados, saíam renovados e inspirados. José Benedito não estava apenas morrendo com dignidade, estava ensinando a todos como viver com a eternidade em mente. Transforma completamente nossa perspectiva sobre tudo.
Uma de suas filhas, Helena, professora na escola local, ficou especialmente impactada com a atitude do pai. Papai, disse ela certa tarde, como o senhor consegue estar tão em paz? Eu fico pensando em tudo que ainda queria fazer, em tudo que vai ficar inacabado. José Benedito a interrompeu com ternura: minha filha, você está olhando apenas para este lado da vida. É como se estivéssemos numa estação de trem, preocupados com a sala de espera, quando o que importa mesmo é o destino da viagem. Eu sempre vivi sabendo que este mundo é apenas a estação. Meu bilhete sempre foi para outro lugar. Essa analogia simples mas profunda mudou radicalmente a forma como Helena via sua própria vida. Ela começou a questionar suas prioridades, seus medos, seus apegos. Percebeu que vivia como se este mundo fosse tudo o que existe, acumulando ansiedade sobre um futuro terreno incerto, quando poderia viver com a tranquilidade de quem conhece o destino final da jornada. José Benedito aproveitou os meses que lhe restavam para ensinar, através de seu exemplo, o que significa viver com o céu em mente. Não era uma questão de negligenciar as responsabilidades terrenas ou de se alienar da realidade presente. Era, sim, uma questão de perspectiva, de prioridades, de compreender qual é o verdadeiro propósito da existência humana. Ele continuou cuidando de sua pequena horta, mas agora com uma alegria especial, lembrando-se das palavras de Jesus sobre como Deus veste os lírios do campo. Cada tomate que colhia, cada pé de alface que regava, tornava-se uma pequena celebração da provisão divina e uma antecipação das delícias que o esperavam na pátria celestial. Continuou participando das atividades da igreja, mas sua presença tinha algo diferente. Quando cantava os hinos, sua voz tremia de emoção ao pensar que logo estaria no coro celestial. Quando ouvia as pregações sobre a segunda vinda de Cristo, seu coração se aquecia com a expectativa de quem sabia que logo o veria pessoalmente. O pastor da igreja, reverendo Antônio, ficou profundamente tocado com o testemunho de José Benedito. Em uma de suas visitas ao enfermo, comentou: Irmão José, o Senhor está nos ensinando algo que muitos de nós esquecemos, que a morte não é o fim da história para quem tem Jesus. É apenas a mudança para um capítulo infinitamente melhor. Exato, pastor, respondeu José Benedito, sentado em sua cadeira preferida no alpendre, contemplando o pôr do sol sobre as montanhas. Durante toda a minha vida, sempre soube que tinha uma pátria nos céus. Isso mudou tudo: a forma como criei meus filhos, como tratei minha esposa, como trabalhei, como enfrentei as dificuldades. Quando você sabe que é cidadão do céu, vive diferente na terra. Essa conversa inspirou o reverendo Antônio a preparar uma série de pregações sobre a pátria celestial, baseada no testemunho vivo de José Benedito. A pequena igreja começou a experimentar um avivamento espiritual, com membros redescobrindo a esperança da vida eterna e como essa esperança deveria influenciar sua vida diária. Uma das lições mais tocantes que José Benedito ensinou foi sobre o perdão. Um de seus vizinhos, seu Manuel, com quem havia tido uma desavença anos atrás por causa de limites de propriedade, soube de sua condição e veio visitá-lo. O encontro poderia ter sido constrangedor, mas José Benedito o recebeu como um velho amigo. Manuel, disse ele, servindo um cafezinho no alpendre, você sabe que logo vou me encontrar com Jesus. Como posso ir para ele carregando alguma mágoa no coração? O que se seguiu foi uma conversa de reconciliação que deixou ambos os homens em lágrimas. Seu Manuel saiu dali não apenas perdoado, mas transformado pelo exemplo de um homem que entendia que nossa vida terrena é curta demais para ser desperdiçada com ressentimentos. A notícia da doença de José Benedito e de sua extraordinária reação a ela se espalhou pela pequena cidade. Pessoas que nunca haviam pensado seriamente sobre a eternidade começaram a refletir sobre o sentido da vida e da morte. Alguns vinham apenas por curiosidade, outros em busca de consolo para suas próprias perdas e medos. Todos saíam impactados pela serenidade e alegria daquele homem simples que havia descoberto o segredo de viver bem, manter sempre os olhos fixos no céu. José Benedito nunca fez pregações longas ou discursos teológicos complexos. Seu testemunho era silencioso mas poderoso, transmitido através de sua paz genuína, de sua gratidão constante, de sua esperança inabalável. Uma visitante especial foi Dona Lourdes, uma senhora da cidade que havia perdido o filho em um acidente alguns meses antes. Ela chegou à casa de José Benedito amargurada, questionando a bondade de Deus e o sentido da vida.
Como o Senhor consegue falar de céu e alegria quando a morte é tão cruel? Perguntou ela, com lágrimas nos olhos. José Benedito a ouviu com paciência e compaixão. Dona Lourdes, disse ele suavemente, a senhora está olhando apenas para a despedida, mas eu estou vendo o reencontro. Seu filho, se conhecia Jesus, não morreu, apenas mudou de endereço. E o endereço novo é muito melhor que o antigo. Essas palavras, ditas com a autoridade de quem estava prestes a fazer a mesma viagem, tocaram profundamente o coração de Dona Lourdes. Pela primeira vez desde a perda do filho, ela conseguiu vislumbrar uma esperança para além da dor presente. Começou a frequentar a igreja e, com o tempo, encontrou consolo na mesma fé que sustentava José Benedito. À medida que os meses passavam e a condição física de José Benedito se deteriorava, sua paz espiritual só aumentava. Ele costumava brincar que estava sendo descascado para o céu, como uma fruta que vai perdendo a casca exterior para revelar a polpa doce do interior. Sua família aprendeu a ver sua progressiva fraqueza física não como derrota, mas como preparação para uma transformação gloriosa. Uma das cenas mais tocantes desse período foi quando sua neta mais nova, Isabela, de apenas 7 anos, veio visitá-lo. A menina, que havia sido preparada carinhosamente pela família sobre a condição do avô, surpreendeu a todos com sua pergunta inocente: Vovô, quando o senhor for pro céu, vai mandar cartão postal pra gente? José Benedito riu gostosamente, um riso que ecoou por toda a casa e que todos guardaram no coração. Netinha, respondeu ele, não tem correio entre o céu e a terra. Mas eu vou pedir a Jesus para mandar muito amor no coração de vocês, e vocês vão saber que é recadinho do vovô. Essa simplicidade infantil tocou em algo profundo sobre a realidade da comunhão entre os santos. José Benedito sempre acreditara que a morte não quebra os laços de amor verdadeiro, apenas os transforma. Ele ensinava que quando partimos para o céu, não perdemos o interesse por aqueles que ficam na terra, mas passamos a interceder por eles de uma forma ainda mais eficaz. Nos seus últimos meses, José Benedito se tornou uma espécie de conselheiro espiritual não oficial para muitas pessoas da região. Sua casa se transformou num ponto de peregrinação para quem buscava sabedoria sobre como enfrentar as dificuldades da vida com fé e esperança. Ele nunca se cansava de repetir sua lição fundamental: quem vive com o céu em mente, vive melhor na terra. Explicava que essa perspectiva eterna não tornava a pessoa passiva ou indiferente aos problemas do mundo. Pelo contrário, quem sabia que tinha uma herança eterna vivia com mais generosidade, mais compaixão, mais coragem para fazer o bem. Quando você sabe que é herdeiro do Rei do Universo, dizia ele, não precisa se apegar às migalhas deste mundo. Pode ser generoso porque sabe que sua riqueza verdadeira está guardada no céu. Um exemplo prático dessa filosofia foi quando José Benedito decidiu distribuir seus poucos bens ainda em vida. Não era uma fortuna, mas para uma família simples do interior, representava alguma segurança. Ele deu a pequena casa para o filho mais novo, que estava começando a formar família, distribuiu suas ferramentas de trabalho entre os filhos e vizinhos que poderiam usá-las, e doou seus poucos animais para famílias necessitadas da região. Por que fazer isso agora, papai? Perguntou um de seus filhos. O senhor ainda está vivo, ainda pode precisar dessas coisas. Filho, respondeu José Benedito com um sorriso, eu quero ter a alegria de ver vocês felizes com o que posso dar. No céu, vou ter riquezas que nem imaginam. Por que guardar essas coisinhas terrestres quando posso usar para fazer o bem agora? Essa atitude de desprendimento material causou uma impressão profunda em todos que conheceram a história. José Benedito estava demonstrando na prática o que significa ter o coração no céu e não nas coisas da terra. Não era frieza ou desapego emocional, ele amava profundamente sua família e se preocupava com o bem-estar de todos. Era, sim, uma compreensão clara de que as coisas mais importantes da vida são aquelas que transcendem este mundo temporal. Durante suas últimas semanas, quando já estava acamado mas ainda lúcido, José Benedito passou a falar frequentemente sobre as visões que tinha. Não eram alucinações causadas pela medicação, mas experiências espirituais genuínas que trouxeram ainda mais paz para sua alma e confirmação para sua família de que realmente existe vida além da morte. Graças, disse ele numa manhã para a esposa, sonhei com meu pai esta noite. Ele estava jovem de novo, forte como quando eu era menino. E sabe o que ele me disse? Filho, está quase na hora.
Estamos todos aqui esperando você. Maria das Graças, em vez de se assustar, sentiu uma paz inexplicável tomar conta de seu coração. Era como se o céu estivesse se aproximando da terra, preparando o caminho para a transição do marido. Nos seus últimos dias, a casa de José Benedito se encheu de uma atmosfera especial. Parentes e amigos vinham se despedir, mas não havia ar de velório ou lamentação. Pelo contrário, havia uma expectativa quase festiva, como se todos estivessem se preparando para uma grande celebração. José Benedito havia conseguido transformar sua própria morte numa celebração da vida eterna. No dia de sua partida, toda a família estava reunida ao redor de sua cama. Ele estava consciente, sereno, com um sorriso brando nos lábios. Suas últimas palavras foram uma oração de gratidão: obrigado, meu Deus, por esta vida abençoada. Obrigado por esta família maravilhosa. E obrigado por estar me chamando para casa. Depois, fechou os olhos e partiu com a mesma serenidade com que havia vivido seus últimos meses. Não houve agonia, não houve desespero. Apenas a transição pacífica de um homem que sempre soube que era peregrino neste mundo e que finalmente chegara ao seu destino. O funeral de José Benedito foi diferente de qualquer outro que aquela cidade já havia presenciado. Em vez de apenas lamentação, havia gratidão. Em vez de apenas saudade, havia celebração. O pastor comentou que nunca havia visto um velório onde as pessoas saíssem mais esperançosas do que entraram. Maria das Graças, mesmo na dor da separação, irradiava uma paz que impressionava a todos. Não estou perdendo meu marido, dizia ela aos que vinham consolá-la. Ele apenas chegou primeiro ao lugar onde nos encontraremos de novo. E agora tenho ainda mais certeza de que vale a pena viver com o céu em mente. O legado de José Benedito não terminou com sua morte. Suas lições sobre como viver com a eternidade em mente continuaram influenciando pessoas por toda a região. A Igreja experimentou um crescimento espiritual significativo, com muitas pessoas redescobrindo a esperança da vida eterna. Famílias se reconciliaram, inspiradas por seu exemplo de perdão. Pessoas passaram a viver com mais generosidade e menos apego às coisas materiais. Sua história se tornou um testemunho poderoso de que é possível viver e morrer bem quando mantemos nossa perspectiva fixada na eternidade. José Benedito provou que quando vivemos com o céu em mente, transformamos não apenas nossa própria experiência, mas também deixamos um impacto eterno na vida de todos aqueles que tocamos. Hoje, anos depois de sua partida, quando alguém na região enfrenta dificuldades ou tem medo da morte, é comum ouvir: lembra do seu José Benedito? Ele nos ensinou que quem tem o céu como destino pode viajar tranquilo pela terra. E assim, sua lição mais preciosa continua viva, que a melhor forma de viver neste mundo é nunca esquecer que somos cidadãos de outro, muito melhor, que nos espera com braços abertos.